Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Feres, sou técnico de enfermagem a longa data e hoje trago para vocês mais um vídeo da saga Stop the Bleed, hoje com o tema de uma técnica fundamental para o controle de hemorragias graves, que na técnica hoje será o preenchimento em si de feridas, tá? Nos vídeos passados falando de todos os equipamentos que a gente pode estar utilizando e agora nós vamos pro procedimento em si. Se gostou? Vem comigo. Fala pessoal, vamos começar aqui o vídeo sobre preenchimento de ferida. Eu vou embasar a técnica toda para vocês aqui e vocês podem perceber, assistam todos os vídeos porque um complementa o outro, tá bom? No passado eu mostrei para vocês todos os equipamentos que pode ser utilizado no preenchimento de ferida e que a diretriz da Stop the Bleed, do programa Stop the Bleed, preconiza. Bom, o conceito de preenchimento de ferida. Preenchimento de ferida é uma técnica utilizada para controlar sangramentos graves e lesões profundas, especialmente em regiões onde o torniquete não pode ser aplicado ou não é viável, tá? Principalmente em regiões juncionais, tá? Lembra lá 2 vídeos para trás que eu mostrei para vocês os torniquetes juncionais? Beleza, lembra disso daí, o vídeo foi super bacana. Bom, em alguns casos pode ser que você não tenha esse equipamento disponível para pronto uso, tá? Então você precisa ter uma técnica para você estar amenizando o trauma do doente, certo? Então, por isso que entra o preenchimento de feridas. E também, por exemplo, não tem como a gente colocar um torniquete na região abdominal, na região torácica. Não tem como. Entende? Então, o preenchimento de ferida vem para suprir essa falta de equipamento, correto? Então vamos lá. Como virilha, axilas e pescoço. Consiste em inserir materiais como gás estéreo ou agentes hemostáticos diretamente na ferida. São aqueles pozinhos granulados ou até mesmo um pozinho convencional normal, não comprometendo o vaso lesionado. Nas indicações aqui, eu vou falar novamente sobre as hemorragias que onde o torniquete não tem acessibilidade, tá? Que são a virilha, as axilas e pescoço, tá? A gente ele coloca o pescoço agora, tá bom? E ferimentos profundos com cantos que não correspondem à pressão externa simples, tá? Por exemplo, cavidade abdominal. É impossível você conseguir fazer um compressivo na cavidade abdominal. Então você precisa estar utilizando um agente que vai penetrar logo perto do vaso, tá? E vai estar ajudando a aceleração da coagulação dessa hemorragia, tá bom? Tipo como traumas penetrantes ou lacerações graves, amputações, dentre outros. Os materiais universais que a gente utiliza, né? São aqueles do último vídeo que eu falei, porém vamos repassar. Gás estéreo para preenchimento de ferida, agentes hemostáticos, produtos específicos que ajudem a aceleração da coagulação, como o Quick Clock, como o Celox e o Kitogauze, tá? Esses daí são alguns dos produtos que a gente pode estar usando, tá? E no curativo compressivo, o preenchimento da manutenção da pressão, que seria o quê? Aquela bandagem israelense, atadura como essa daqui, ó, de crepom, tá? Que a gente pode estar utilizando, dentre outras técnicas também, tem até o torniquete da SWAT, tá? Que é muito utilizado nos K9, nos Estados Unidos, pela polícia, pela SWAT mesmo, que é a força de elite da polícia dos Estados Unidos, tá? Que é indicado para esse tipo de animal, tá? Que foi baleado ou teve algum trauma decorrente ao atendimento que eles tiveram. Bom, primeiro passo, quando você se deparar com esse tipo de atendimento, é fazer uma avaliação crítica e rápida do cenário que você se encontra, tá? Identifique a localização e a gravidade da hemorragia. Tá hexassanguinante? Não tá hexassanguinante? Tá só minando? Será que eu consigo com uma compressiva ou não consigo? Na nossa realidade do atendimento pré-hospitalar, nós temos muito pouco recurso. Então a gente tem que fazer fortuna com pouco, tá? Então nós não temos ainda os agentes hemostáticos devido a que ser como se fosse um remédio, um medicamento. Então muitas vezes no Brasil precisa de prescrição médica e a gente fica travado com o CRM nessa questão. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto.
Se a ferida estiver em uma área onde o torniquete não possa ser usado, faça o preenchimento com os agentes hemostáticos ou até mesmo com uma gaze limpa, com uma gaze estéreo ou até mesmo com um pano. Nós vamos falar sobre o pano porque o Stop the Bleed ele foi feito para todos. Não é um curso direcionado somente para profissionais da área da saúde, tá bom, galera? É bom sempre salientar essa questão. Inclusive, a Stop the Bleed foi criada para ser difundida no mundo inteiro como se fosse um curso gratuito, tá bom, pessoal? E que no Brasil a galera cobra, enfim, cada um sabe onde que aperta, entendeu? É difícil fazer o material, o investimento é alto que a gente faz para fazer os vídeos para vocês, mas é um curso que foi lançado para ser publicado gratuitamente. Não é à toa que nós, para credenciamento, a gente não paga nada, tá bom? Então vamos lá. Sempre utilizando os EPIs, né, que a gente faz sempre o uso como nós, profissionais da saúde, tá? Sempre utilizando os EPIs, que é muito importante para não contaminação tanto do operador quanto também do doente. Faça a exposição da ferida total. Galera, esse aqui é um ponto que a gente precisa discutir bastante. Quando chegar a pegar qualquer tipo de atendimento de politraumatizado, é uma regra, gente. Expõe o doente. Lógico, preservando a dignidade dele. Vamos lá. Nós temos que ter um pensamento crítico para os atendimentos do pré-hospitalar. Não posso sair também cortando a roupa de todo mundo, expondo o doente ao mundo. Ainda mais agora numa época que tem celular, que a galera gosta de filmar a porra do atendimento. Desculpa o palavreado, a gente tem que ter um pensamento crítico. Avaliou. Vamos para dentro da viatura, expõe essa ferida para fora e rápido. Pensamento crítico rápido, ação rápida. Não dá para expor no local ali e tem algum problema que você precisa resolver antes de colocar dentro da viatura. Expõe o necessário, faça o preenchimento da ferida, faça enfaixamento, mas sempre expõe essa vítima para você fazer uma avaliação 360 graus no doente. Essa é uma obrigação nossa. Sempre fazer uma avaliação completa, céfalo-caudal. Isso no curso, quando você estudou há 590 mil anos atrás, foi falado para ti. E ainda tem muita gente que peca nessa questão. Mas vamos embora. Remova as roupas dos materiais que impeçam acesso ao danos. Não limpe o interior da ferida. Muitas vezes as pessoas vão lá só com o dedão para arrancar o coágulo. Não pode. Não pode tirar. Não remova os coágulos existentes, por isso pode agravar mais ainda o sangramento. Do jeito que está a ferida, você vai fazer o preenchimento sempre com bom senso também. Eu vou fazer uma aula, a próxima eu vou lançar fora da terça-feira, vou lançar ela no domingo. Falando sobre, me questionaram que o torniquete que eu disse que eu tenho na rodovia, ele não presta. E teve 3 ou 4 operadores da rodovia que quebraram na mão deles em uso, tá? Mas eu provei por A mais B que foi mau uso do equipamento. Então eu vou mostrar para vocês, olha o equipamento, olha o que você tem para trabalhar. Ele tá pronto uso, muitas vezes não tá pronto uso. Tem toda uma técnica, por isso que eu sempre bato na tecla com a galera que trabalha comigo. Galera, vamos atualizar, vamos estudar. Vamos embora, antes que fique longo esse vídeo. Prepara o material, separe a aba das embalagens, abra, né, as embalagens estéreis ou agentes hemostáticos. Garanta que tudo esteja pronto para aplicação imediata. Foi o que eu falei, você precisa expor, porém não consigo expor no momento, faça uma ação, uma abertura razoável na onde você está, sempre lembrando, se tiver de calça jeans, fatia a calça inteira, tá? Tira a parte da medial do joelho para baixo da calça e vai com a parte superior, proximal, para dentro da virilha, se possível. Aí depois, lá na viatura, você vai lá e faz o corte totalmente da calça e expõe para você fazer uma avaliação 360. No manejo, insira o material, introduz o material escolhido diretamente na ferida, direcionando até alçar a origem do sangue, até chegar na origem do sangue. Lembrando, se for arterial, você vai sentir na ponta do dedo pulsando, tá? Da mesma forma que você sente a carótida pulsando aqui, quando vai fazer a avaliação de pulso, você vai sentir também na sua artéria, tá bom? Na artéria do doente, entende? Se for de pequenos vasos, você vai ver que tá babando, entendeu? Então, tem como visualizar. Garanta que o preenchimento seja firme e atinja toda a extremidade, a extensão do ferimento. Isso é grande, é muito importante.
Galera, tem outra coisa também. Não podemos colocar excesso de material lá dentro, tá bom? Somente o necessário. O preenchimento, nós vamos ver aqui, para o preenchimento de ferida total. Aplique a pressão. Após o preenchimento, aplique a pressão direta constante sobre a ferida. Lembrando, galera, de 3 a 5 minutos. Não menos nem mais. Avaliou, viu, cessou, linha para o hospital. Bora para o hospital. Corre para o hospital porque ele vai precisar de atendimento médico imediato. Use as mãos ou um curativo compressivo para manter a pressão. Nós vamos ver isso também. Eu vou mostrar na prática para vocês aqui. Eu tenho alguns materiais aqui que eu vou mostrar uma técnica bacana para vocês. Fixe o material, cubra o ferimento com curativo compressivo ou elástico ou bandagem elástica para manter o material no lugar. Mantendo o material no lugar, você está também evitando a questão de contaminação, galera. Vocês estão evitando a contaminação também. Pode ser utilizado bandagem tipo israelense, elástico, crepom, etc. Certifique-se que a pressão está adequada e o sangramento foi controlado. Muito bom também. Sempre avaliação. Há 2, 3 vídeos atrás eu bati na tecla. Precisamos reavaliar essa ferida durante o nosso trajeto. Se eu tenho lá 15 km, 20 km, 50 km de translado até o suporte definitivo, eu preciso assistir essa ferida em tempo integral, ao mesmo tempo assistindo sinais e sintomas desse doente, avaliando sinais vitais, avaliando tudo que é pertinente para a preservação da vida dessa vítima. Como eu disse, remoção imediata. Abre sirene e vai com deslocamento controlado, galera. Se a via 110, ambulância não é carro de corrida, é a 110. E quem tiver no baú da ambulância, que se vire para aguentar o rojão, porque não quis trabalhar no pré-hospitalar. Então, meu amigo, você tem que ter a capacidade técnica de aguentar o rojão lá atrás, porque o condutor não precisa passar de 110 não, e nem pode passar acima de 110. Eu sempre bato muito na tecla com isso aí. Não precisa correr. Se eu não for dar conta do atendimento, eu solicito apoio. E é isso que a gente tem que fazer. Na dúvida, apoio. Na dúvida, a Mike, a USA. Na dúvida, o grau. Não precisa apavorar. Não precisa também se colocar você em risco e colocar todo mundo em risco na rodovia. Uma viatura correndo a mais de 120 na rodovia é um risco para todo mundo. Inclusive, estamos vendo aí o cenário nacional, uma tristeza tamanha de tanto acidente com viatura, cara. Pelo amor de Deus. Morrendo equipe completa. Médico, enfermeiro, doente, socorrista. Pelo amor de Deus, gente. Tá? Então, consciência, galera. Consciência. Não é o sai correndo aí. Ó, liga a sirene e sai no pau. Não. Abre a sirene quando necessário, como tiver obstrução, e vai no limite da via. Chegou na cidade, se a via da cidade é 50 por hora, é 50 por hora que você vai andar, meu querido. Bom, cuidados gerais. Cuidados com pontos de atenção. Cuidados e pontos de atenção. Preenchimento insuficiente. Falei, galera. Bom senso. Nem menos, nem mais. Certifique-se de toda a cavidade da ferida seja preenchida para evitar falhas no controle do sangramento. Pressão concentrada. Mantenha a pressão firme e constante durante o tempo indicado. Lembra, galera? De 3 a 5 minutos. Utilize sempre materiais limpos para evitar as infecções. Nós vamos ver num vídeo diretamente do Stop the Bleed, do site Stop the Bleed, tá? Inclusive eu vou mostrar minhas credenciais para vocês. Demorar no atendimento, iniciar procedimento assim que identificar a necessidade. Bom, galera, esse daqui, a forma que você vai estar preenchendo a ferida, tanto a correta, que é essa parte de cima, onde tem o check verde, que é você introduzir na cavidade total. Não é colocar por cima e achar e comprimir, porque o material não vai conseguir adentrar até onde que está o sangramento ativo. Então você precisa sim colocar o dedo dentro da ferida do cara. Muitas vezes o cara vai estar gritando, berrando de dor, porque tá dolorido. Muitas vezes tem fratura, muitas vezes tem fragmento ósseo. Galera, eu vou mostrar a técnica para vocês não se machucarem na hora do preenchimento de ferida, que é muito importante. Bom, os locais de aplicação: membros superiores e inferiores, região do quadril, da virilha, região da axila, região do pescoço e a região torácica total, tá? Pode ser tanto anterior como posterior. Esses daqui são os locais que foi indicado o preenchimento de ferida. São locais que não tem como a gente colocar o torniquete. Lembrando que na região da axilar
e da inguinal, dependendo do sangramento, nós conseguimos utilizar o torniquete juncional. Porém, muitas das vezes não é a nossa realidade no país. Então, muitas vezes as equipes não terão esse tipo de equipamento, tá bom? Então, o preenchimento de ferida é o que vem para solucionar. Bom, pessoal, destaque importante. A técnica é ensinada pelo programa da Stop the Bleed, que capacita até as pessoas sem formação em saúde. Lembra que eu falei no começo? Para controlar hemorragias graves. O foco está na simplicidade, eficiência e rapidez da aplicação. O procedimento é temporário e deve ser seguido por um atendimento médico especializado. Falei com vocês agora. A Stop the Bleed, ela foi criada para todos, não é somente para o profissional da saúde, não é somente para o profissional operador de forças militares, enfim, gerais de segurança do Brasil. Não é. Ela foi desenvolvida para todos, desde uma criança até um adulto idoso. Essa matéria deveria estar na grade curricular dos estudos. O vídeo de hoje foi isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá? Tem um vídeo da Stop the Bleed, na verdade tem 2 vídeos. Bom, pessoal, aqui é o vídeo diretamente da plataforma do YouTube da Stop the Bleed, onde a operadora vai mostrar para vocês o preenchimento de ferida. Essa daí é aquela Gazen Z-Fold que eu falei para vocês, tá? Com agente hemostático da Click Clock, tá bom? Você vai perceber que ela é única. Tá? Então, vai fazendo o preenchimento da ferida. A única técnica que ela não demonstrou foi a questão de você estar se protegendo com o dedo e estando com o EPI, tá bom? Mas aí, como eu disse, as técnicas são voltadas para qualquer tipo de pessoa. Então, muitas vezes a gente não vai ter um par de luvas para estar se protegendo. Bom, pessoal, essa daqui é a outra técnica que eles demonstram, que é a técnica com utilizar pano, tá? Qualquer tipo de pano. Eles preconizam essa questão, seja uma toalha, seja uma blusa, desde que estejam limpas, e remoção imediata para o pronto-socorro, para o tratamento definitivo, né, pronto-socorro, e para estar o médico avaliando e passando para avaliação médica, tá? Vamos ver o vídeo. Bom, simulando a ferida aberta, a única coisa que ele tem no atendimento é uma camisa, tá? Então, vai fazer o preenchimento de ferida com a camisa também. Na realidade, ela está demonstrando a compressão, mas você também pode estar introduzindo esse tipo de material dentro da ferida, porque é o que você tem. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, EPI, tá? Sempre, EPI sempre. Nós temos 3 materiais aqui. Nós temos uma atadura de crepom, nós temos uma compressa algodonada, Zobec, tem vários nomes. Nós vamos abrir também. E nós temos uma gaze convencional. Bom, pessoal, como que esses materiais a gente precisa estar usando no preenchimento de ferida e como que nós vamos manuseá-los, tá? Nós podemos fazer o preenchimento de ferida com uma atadura de 10, uma atadura de 20, uma atadura de 15. Independente de qual atadura for, você consegue estar fazendo o preenchimento. Agora, a forma que você vai fazer, ela tem que ser bem certa. Você vai enrolar no seu dedo, enrola a primeira porção no seu dedo, vai lá, introduz na ferida, tá? Vamos colocar aqui que é ferida. Introduziu, com esse dedo aqui, você vai e deixa lá. Deixou? Você já vai puxando daqui. Lembre-se sempre com relação à contaminação e vai introduzindo, tá? Isso de uma forma bem rápida, tá bom? Vai introduzindo na ferida, vai introduzindo na ferida, vai introduzindo na ferida, vai introduzindo, certo? Colocou tudo, você vem com o restante da bandagem, da atadura, e faz o compressivo. Correto? Essa é a técnica ideal. Lembrando que quando você for fazer a primeira porção introdutória na ferida do doente, lembre-se sempre de fazer esse enrolar uma boa porção do seu dedo assim, tá? Porque na hora que você introduzir, pode ser que tenha fragmentos ósseos,
tá? Então você tem o perigo de estar cortando a sua luva ou até mesmo te perfurando, tá bom? Então essa é a técnica, tá? Ideal de preenchimento de ferida com ataduras e mesmo com as compressas com agentes hemostáticos. Com a Zobec é a mesma coisa, você vai enrolar, ela é mais grossa, né? Você enrola no seu dedo de uma forma, tá? Que você introduz ela, solta e vai fazendo preenchimento. Vai fazendo preenchimento. Vai fazendo preenchimento. Tá bom? E vem compressivo. Compressivo. Com a gaze, você vai pegar unidades, né? Aqui você vai pegar uma boa porção, vai proteger o seu dedo. Na hora que você introduzir na ferida, você já vai sentir já se tem... Você vai sentir, vai fazer o manuseio do dedo e você vai sentir se tem fragmento ósseo ou não, tá bom? E sempre lembrando, até a hora que você tiver resistência de tecidual lá no dentro da ferida, tá bom? Colocou a primeira, as outras você vai fazendo da mesma forma que o Stop the Bleed pede, tá bom? É que aquela Inzefold, a Gaze Inzefold, ela não vem em unidade assim, tá? Ela vem todas junto, parece um caderninho de nota, aqueles colorido, onde a gente coloca lembretes no quadro branco, pra gente ficar lembrando das coisas, das atividades. É a mesma coisa, tá bom? Então, só que ela não destaca, tá? Então elas são todas juntas e você vai colocando uma em cima da outra lá dentro e no final das contas você faz o compressivo tanto com o auxílio de uma compressa algodonada, tá? Ou até mesmo com todas as gases. É indicado você já ter uma compressa na mão, já bem perto de você, para você fazer a compressão. Até porque ela absorve também a questão do sangramento que estiver saindo fora da cavidade da ferida. Certo, pessoal? Essa daqui é a técnica, tá? É a técnica mais eficaz, a técnica que não tem erro e você também não vai estar se contaminando na hora do atendimento. Tá bom? Agora vamos ver o vídeo da Stop the Bleed e aí a gente já volta a conversar já. Pessoal, como vocês puderam ver no vídeo, o Stop the Bleed, ele é um procedimento muito simples, ele tem que ser simples, ele tem que ter eficiência e ser simples para todos, tanto para um operador que tenha já um grau de instrução na área da saúde, quanto para um civil que não tem instrução nenhuma, tá? Então por isso que eu bato muito na tecla com relação a isso, é para todos. Porém aqui eu falo com a maioria que é da área da saúde. Então, por isso que algumas técnicas eu passo como operador do resgate na rodovia, tá? Mas vocês devem disseminar esse tipo de material para os familiares, para os filhos, para os pais, para os amigos, para que eles possam também salvar uma vida quando deparar com um atendimento desse. Lembrando que a hemorragia é quase o primeiro ranking, primeiro causador de morte traumática hoje, tá? Não sou eu que estou dizendo. PHTLS fala, o Stop the Bleed fala, dentre outras literaturas também batem nessa tecla. Portanto, para vocês verem a importância desse tipo de treinamento, desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido toda a dinâmica, tá? Esse é o penúltimo vídeo, tá? Vai ter mais um vídeo, o último vídeo na terça-feira que vem, terá o último vídeo da Stop the Bleed, onde eu vou trazer para você as diretrizes. Eu optei em fazer de trás para frente, não de fazer as diretrizes e vai passando até chegar no controle de hemorragia. Eu achei mais interessante a gente estar conhecendo todo mundo, conhecendo o mundo do controle de hemorragia, as técnicas, os materiais, para depois a gente falar sobre as diretrizes, porque as diretrizes são o elo mais forte
do curso todo. Porém, eu acabei fazendo ao contrário, tá, galera? Peço desculpa se alguém não gostou, mas eu achei que ficou interessante dessa forma. A gente conheceu os equipamentos primeiro para depois a gente estar falando sobre as diretrizes, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou trazer tudo para vocês, tá? Sem firula, sobre a entrada no Stop the Bleed. O que você precisa saber ao deparar com o cenário, tá? O que é preconizado mundialmente para o operador, para o civil, ter que fazer na hora que dedicar com um atendimento desse, tá bom? Tem várias diretrizes que elas batem muito com muitos protocolos de outros tipos de atendimento, tá, galera? Então sempre vai ser segurança de cena a primordial, vai ser sempre o primeiro pilar, segurança de cena, e depois nós vamos caminhando até finalizar esse curso maravilhoso que eu trago para vocês, gratuito. Esse curso, e na minha concepção, eu não cobraria R$1 de ninguém. Não cobraria, porque eu acho que esse conteúdo é gratuito, tá? Deve ser gratuito. Se eu receber de graça da Stop the Bleed, por que eu vou cobrar? Enfim, cada um tem sua cabeça, cada um sabe onde aperta. Foi o que eu falei para vocês. Temos uma estrutura que a gente teve que fazer para estar fazendo esses conteúdos para vocês. Mas é uma opção minha. Eu quis fazer e eu vou sempre, no decorrer da minha vida, dar esse curso gratuito. Bom, galera, chegamos ao final. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e, galera, vem ser a PH em ação. Aquele abraço.